Ai, foi. Então, gente, boa noite. Para quem não conhece a gente, nós somos o grupo de estudos em Direito Minerário da UFMG. Esse semestre eu estou compondo a monitoria do grupo junto com o João Vitor e a Fabiane, e essa vai ser a nossa primeira reunião do semestre. A gente vai falar sobre descaracterização de barragens, sobre aspectos técnicos e jurídicos, e para isso a gente vai contar com a exposição da Luísa e da Stephanie. Eu vou fazer uma breve apresentação deles, mas é só um resumo mesmo. A Stephanie Machado é especializada em direito minerário, com forte atuação em gerenciamento de crise e outros aspectos envolvendo barragem de mineração. Ela é graduada em Direito pela Hamilton Campus e pós-graduada em Direito Corporativo pela INDEMEC. E o Aloysio Saliba, engenheiro civil e professor do Departamento de Engenharia Hidráulica e Recursos Hídricos, desculpa, da Escola de Engenharia da UFMG, e é doutor em Saneamento, Meio Ambiente e Recursos Hídricos pela UFMG, com foco em modelagem física de rupturas de barragens. Bom, acho que a gente pode, primeiro queria agradecer, né, a presença de vocês, terem topado esse convite. Acho que a gente pode começar pela Stephanie mesmo, Ok. para talvez seja melhor contextualizado, já que é. Sem problema. Então, é um prazer, viu, pessoal? Eu estou assistindo aqui, Stephanie. Eu vou fechar a câmera aqui só para questão de internet, tá? Muito obrigado aí Joia. pelo convite. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Queria também agradecer, primeiramente, pelo convite aqui do GEDMIN. Acho que essa oportunidade é uma oportunidade muito valiosa. Acho que o tema de descaracterização de barragens, atualmente, na minha opinião, é o tema mais importante no que tange à segurança de barragens. Então, eu acho que o debate aqui vai ser muito proveitoso. Fiquei muito feliz em poder dividir aqui o debate com o professor Aloysio, que é autoridade no assunto. E, professora Luísa, fique à vontade para me interromper, me corrigir se eu estiver falando bobagem do seu ponto de vista técnico. A Tranquilo. gente aprende um pouquinho do técnico, mas fique bastante à vontade para complementar, agregar, enfim, tenho certeza que você tem muito que contribuir aqui conosco. Combinado. E você pode puxar minha orelha se eu falar alguma bobagem jurídica. Combinado. Fica bem à vontade, tá bom, gente? Vamos lá. Combinado. Bom, em razão do tempo que a gente tem aqui para exposição e discussão, eu optei por trazer um debate focado na descaracterização de barragens a montante, que eu acho que, como eu disse, eu acho que é o principal assunto aí que a gente vem enfrentando, né? São desafios que os empreendedores vêm enfrentando atualmente. Acho que é um tema muito complexo, muito atual, então, em razão do tempo, eu acabei focando aqui na descaracterização das barragens a montante. Enfim, sem prejuízo da gente discutir também a descaracterização das outras barragens. Bom, o primeiro tópico aqui que eu quis trazer é em relação ao conceito da barragem descaracterizada, né? O que de fato se considera como descaracterização? Esse tema relativo ao conceito é um tema muito desafiador. A gente, desde que surgiu a primeira obrigação de descaracterização de barragens a montante lá, logo após o evento da barragem de Brumadinho, 10 minutos a mais que você. Surgiu um conceito de descaracterização. Acho que tem alguém com o microfone aberto. Mas na verdade. Não, sabe porque agora que eu lembrei, porque o 3050 lá, ele. Tá no mudo, Stephanie. Mutou todo mundo. Isso. Fui eu, gente. Eu silenciei todo mundo e depois desculpa. Sem problemas. Vamos lá. Então, recapitulando aqui, né?
A gente já enfrentou desde o início, da primeira obrigação que veio em relação à descaracterização de barragens a montante, lá na Resolução 4, que foi publicada logo em seguida, né, do acidente com a barragem de Brumadinho, a gente já enfrentou o primeiro desafio em relação a isso, que era o seguinte: a determinação de barragem descaracterizada, né, de descaracterização de barragem, ela veio de uma forma confusa. Eles acabavam por confundir ali barragem descaracterizada com descomissionada. Existia aí uma discussão do que seria barragem descaracterizada, o que seria descomissionamento. Enfim, eles trouxeram um conceito muito amplo, a Resolução 4 trouxe um conceito muito amplo, prevendo ali a necessidade de remoção de todo o rejeito, definição sem definir, né, exatamente quais obras que eu precisava executar para descaracterizar ou descomissionar, né, que era ainda algo bem que gerava muitas dúvidas. E então, essa foi a primeira discussão que a gente teve aí, o primeiro desafio que a gente teve em relação a essa obrigação de descaracterização de barragens a montante. Somente já até antecipando um pouco aqui o debate, somente com a publicação da Resolução 13, né, que revogou a Resolução 4 da ANM, é que esse conceito foi melhor esclarecido. Então, foi a partir daí que a gente que veio esse conceito com maior tranquilidade aí para a gente conseguir entender o que seria descaracterização, o que seria descomissionamento. Eles acabaram por incluir o descomissionamento como primeira fase da descaracterização, uma das fases da descaracterização. Então, achei importante trazer essa confusão inicial. Atualmente, o que a gente considera, né, com base nas normas que a gente tem aí, as normas tanto federais quanto as estaduais, a gente considera como barragem descaracterizada aquela barragem que não opera mais como uma estrutura de contenção de sedimentos ou rejeitos oriundos da sua atividade fim, não possuindo características ou exercendo função de barragem. Então, para que eu tenha uma barragem descaracterizada, ela precisa perder aquela função e as suas características de barragem, de fato. Bom, passando aqui para o que levou, né, essa situação que nós temos atualmente, que é a proibição das barragens a montante. Como todos sabem, a gente vivenciou aí nos últimos anos alguns eventos envolvendo barragens a montante. O primeiro deles foi em 2014, que foi a ocorrência da ruptura da barragem da Herculano, em setembro de 2014. Em seguida, né, quase um pouco mais de um ano depois, nós tivemos a ruptura da barragem de Mariana, da Samarco, que gerou, enfim, danos ambientais enormes, perdas de vidas humanas, enfim. Então, acabou por chamar atenção para esse tipo de barragem, né? Então, começou-se a questionar a efetiva segurança desse tipo de construção e alteamento, que a barragem é montante, até trazendo aqui brevemente do que se trata a barragem montante, né? A barragem montante é aquela que ela é construída ou alteada por cima do próprio rejeito. Então, isso faz com que ela era muito utilizada, né, pelas mineradoras, pelos empreendedores, por ser um processo um pouco mais barato, até de menor complexidade, assim, de construção. Porém, percebeu-se que talvez existia ali um problema em relação à segurança dessa estrutura, porque esse tipo de estrutura, ela é suscetível ao fenômeno da liquefação. Acho que o Aloysio depois pode até explicar melhor para a gente, tecnicamente, do Eu que tenho se umas trata. figurinhas aqui, Stephanie, que vai ajudar a entender bem esse assunto. Ótimo, ótimo. Então, com o evento de Mariana, já surgiu, né, essa discussão, enfim, e aí, posteriormente, mais recente, foi a ruptura da barragem de Brumadinho, da Vale. Então, esse conjunto de fatos acabou trazendo, eles foram catalisadores, né, para que a gente tivesse aí normas mais rigorosas em relação não só a segurança de barragens em geral, mas especificamente em relação às barragens a montante.
trouxeram aí, as normas trouxeram a proibição dessas barragens. Trouxe aqui uma linha do tempo, só para a gente ter mais ou menos ideia dessas normas, né, do tempo em que cada uma foi publicada. Após o acidente da Samarco, em 2015, foi publicado um decreto, que é o decreto 46993. Esse decreto, ele já trouxe ali uma atenção maior em relação às barragens a montante. Ele previu a obrigatoriedade de executar uma auditoria técnica extraordinária para essas barragens, além da auditoria técnica já prevista, né, pelas normas estaduais e eles previram aí uma auditoria além da ordinária para barragens a montante, e além disso foi proibida, na verdade, eles suspenderam o licenciamento de novas barragens a montante. Então, ficou suspenso o licenciamento. Posteriormente, eles até abriram uma brecha ali para que houvesse ampliação, né, de barragens já existentes podiam ser ampliadas, mas novas barragens foram vedadas. E aí, posteriormente, com o evento, né, na verdade, antes mesmo do evento de Brumadinho, já vinha tendo uma discussão aí, uma tentativa de trazer, de ser publicada uma lei, a chamada Mar de Lama Nunca Mais, né, que acabou ficando para sendo realmente publicada só após o acidente de Brumadinho. E aí, assim que a barragem rompeu, em 2019, em janeiro de 2019, já houve um movimento bem rápido para que fosse publicada essa norma, que é a Lei 23.291. Ela é resultado aí desse projeto né, do Mar de Lama Nunca Mais, e acabou sendo publicada às pressas, assim que a barragem de Brumadinho rompeu, um mês depois. Um pouquinho antes da 23.291, a ANM também editou uma norma, que foi a Resolução 4, que foi a primeira vez em que veio essa obrigação de descaracterização de barragens a montante, né? A proibição expressa da existência dessas barragens, e não só da implementação, né, de novas barragens a montante, mas também a necessidade de que elas fossem eliminadas por completo. Posteriormente, a gente teve a Resolução 13 da ANM, ela revogou a Resolução 4 para alterar, aperfeiçoar, né? Na verdade, como a Resolução 4 veio muito às pressas, diversos pontos ali ainda estavam, geravam dúvidas, como o próprio conceito, né, que a gente já falou. Além disso, prazos, né, o prazo para descaracterização que estava previsto na Resolução 4, perceberam que não era adequado, né? A Resolução 13 já veio trazendo prazos distintos para cada barragem atrelada ao volume das barragens. Posteriormente, aí, na linha do tempo, a gente teve a Resolução 2784. A Resolução 2784, ela veio regulamentando também a 23.291, trazendo elementos ali relacionados à descaracterização das barragens e definindo que fosse formado um comitê para que fossem definidas as diretrizes para que fossem observadas pelos empreendedores ao longo da descaracterização, né, para a elaboração do projeto, enfim, e durante a descaracterização. Como resultado da Resolução 2784, né, o comitê que foi formado editou um termo de referência, né, que foi a gente chama de TR da FEAM. Esse termo de referência é justamente o documento que traz as diretrizes a serem observadas pelos empreendedores para a elaboração dos projetos de descaracterização, enfim. Posteriormente, a gente teve a Lei 14.066, publicada no final do ano passado, que alterou a 12.334, que é a norma que instituiu a Política Nacional de Segurança de Barragens. Foi também de enorme relevância, além de ter trazido outras alterações extremamente relevantes. Ela previu também a questão do prazo para descaracterização. Tivemos também, posteriormente, também regulamentando a 23.291, o decreto 48.140 estadual,
que prevê ali algumas etapas também que devem ser observadas durante a descaracterização no âmbito estadual. E, por fim, está em discussão agora, né, ainda não foi publicada, mas está em discussão uma nova uma nova resolução da ANM, que a intenção é que ela revogue todas as outras normas referentes à segurança de barragens, e aí a gente está aí com essa resolução para sair do forno. Bom, acho que deu para a gente ter uma ideia aqui do panorama geral das normas que vieram aí relacionados à descaracterização. Eu trouxe aqui para a gente debater um pouquinho sobre cada especificidade que foi trazida por cada uma dessas normas. Primeiro, a gente vai tratar aqui das normas federais, né, que são essas que a gente já mencionou ali na timeline. Então, seria a resolução 4, que está revogada, a resolução 13 da ANM vigente, a lei 14.066, que alterou a 12.334, também vigente, e a minuta de resolução, que ainda não está vigente. Pode ser que ela seja alterada também, enfim. Bom, como nós já mencionamos, né, eu já mencionei aqui, a resolução 4 foi a primeira norma que trouxe aí a proibição das barragens a montante, e ela previu prazos que deveriam ser observados pelo empreendedor, né, em relação à descaracterização / descomissionamento na época, como era tratado. Então, eles previram prazos extremamente exíguos, como vocês podem ver, a norma foi publicada em fevereiro e aí já previa prazo para agosto daquele ano para a elaboração do projeto técnico de descomissionamento ou descaracterização. Para fevereiro de 2020, o empreendedor deveria concluir obras de reforço de uma barragem a jusante, que a gente entende que acabaria por servir ali como uma estrutura de contenção, né, caso acontecesse algum evento, ou a construção de uma nova estrutura de contenção a jusante, a ECJ. E, por fim, o prazo final para a descaracterização efetiva das barragens, que seria 15 de agosto de 2021, completamente inviável. E aí, né, em razão disso, né, como essa resolução foi publicada às pressas, depois eles tiveram realmente tempo de discutir, de entender os problemas, enfim, e aí publicaram a resolução 13, que revogou a resolução 4, e aí trouxe trouxe obrigações ali mais viáveis, né, mais realistas. Então, foi mantida a proibição das barragens a montante, mantida a obrigação de que fossem descaracterizadas, e a resolução 13 passou a trazer prazos escalonados a depender do volume de cada barragem, né? Então, foram previstos aí os prazos de 15 de 12 de 2019 para a elaboração do projeto técnico de descaracterização, 15 de 9 de 2021 para conclusão de obras de estabilização da própria barragem ou da construção de uma nova ECJ, e a conclusão da descaracterização em 22, 25 ou 27, a depender do volume da barragem. A gente vê que essa previsão aí da resolução 13 já foi muito mais realista, né? Porque na minha opinião, não faz sentido definir ali um prazo, o mesmo prazo para uma barragem que é muito pequena e uma barragem enorme, né? Assim, obviamente, a complexidade dessas ações vai ser muito maior. E, além disso, que foi muito positivo, foi a possibilidade, eles trouxeram ali no artigo 17, a possibilidade de que a ANM prorrogasse os prazos previstos ali na norma, quando justificado tecnicamente. Então, em certos casos, a gente sabe que ainda assim esses prazos previstos aqui seriam insuficientes, então foi um ganho enorme, esse artigo 17. No final do ano passado, nós tivemos a 14.066, que alterou a 12.334, também manteve a obrigação de descaracterização, porém, ela trouxe um prazo único para descaracterização das barragens, que foi 25 de 2 de 22, cabendo expressamente, eles prevêem expressamente a possibilidade de prorrogação desse prazo.
é muito interessante a gente ver esse prazo aqui que eles indicaram, que é exatamente o prazo coincidente com o artigo da 23291, né? Que são 3 anos após a 23291. Então, a gente já vê aí uma integração entre as normas estaduais e as normas federais. Por fim, então essa é a realidade que nós temos hoje, né, no âmbito federal. Por fim, a minuta de resolução que está em discussão é a última versão da minuta que foi disponibilizada, foi no início de novembro. Ela traz aí algumas obrigações no que tange à descaracterização das barragens a montante. Então, à época da publicação, eu já preciso ter elaborado meu projeto de descaracterização, executado obras de estabilização da barragem ou construído uma SCJ, e aí, em 25 de 2 de 22, eu preciso concluir a minha descaracterização, havendo aí a possibilidade de prorrogação. Em relação ao esse item 2, né, que é justamente em relação à execução de obras de estabilização ou construção de SCJ, a gente vem discutindo aí sobre a possibilidade de que essa obrigação seja dispensada no caso de a barragem ter a sua estabilidade atestada, né? Porque já que uma das opções que eu tenho aqui como empreendedor é a execução de obras de estabilidade, se eu já tiver a minha estabilidade atestada, pode ser que fosse dispensada, né? Mas essa é só uma interpretação, não houve ainda nenhuma manifestação da ANM em relação a isso. Então, por enquanto, essa é a definição. A gente até tem aí uma possibilidade que isso venha ser positivado expressamente na nova resolução, mas nada certo ainda. Bom, sob o ponto de vista estadual, nós temos, então, a Lei 23.291, que é a Política Estadual de Segurança de Barragens, a Resolução Conjunta 2784, o termo de referência, que foi editado em decorrência da 2784, o Decreto 48.140, e também um projeto de lei, que acabou ficando faltando lá no timeline, mas um projeto de lei, que é o projeto de lei 3209, que também está em discussão, e esse projeto ele prevê a possibilidade de alteração dos prazos para descaracterização previstos atualmente. Então, temos aí uma esperança de que no âmbito estadual também tenha aí uma alteração desses prazos. Em relação a 23.291, proibiu a existência, né, de barragens a montante, obrigou a descaracterizar ou migrar para uma tecnologia alternativa em 3 anos a contar da publicação. Então, isso ocorre em fevereiro do ano que vem. E, além disso, ela trouxe aí uma previsão de necessidade de que o empreendedor se submeta a um licenciamento trifásico, caso ele tenha interesse em reaproveitar aquele material decorrente da descaracterização, né? A gente sabe que o reaproveitamento de rejeito de sedimentos vem sendo muito incentivado. Então, nesses casos, né, sob o ponto de vista ambiental, é muito bom, e também para o próprio empreendedor. Então, nesses casos, ele precisa passar por um licenciamento trifásico. Pessoal, vocês estão vendo a apresentação? Não, eu estou ouvindo só você falar, Steph. Eu pensei muito nisso. Eu falei, gente, será que ela está mostrando ou ela está só falando? Não, está mostrando. Eu falei que eu sou... Agora nós estamos. Desculpa, pessoal. Então, Mas vamos a partir daqui. Eu consegui acompanhar aqui direitinho. Foi muito bom. Estava dando para entender muito bem. Sim, sim. Depois eu compartilho com vocês também, tá? Tranquilo. Recebi um recado aqui de que não estava sendo compartilhado. Bom, vamos lá. Então, em relação a 23.291, foi isso. Posteriormente, a Resolução Conjunta 2784, que veio regulamentando a 23.291 também, ela repetiu o mesmo prazo, né, de 26/2
para descaracterizar ou migrar para uma uma tecnologia alternativa, ou seja, com base nessa prerrogativa, eu, empreendedor, posso executar obras na minha barragem para que ela deixe de ser uma barragem amontante, continue sendo uma barragem, porém, não seja mais considerada uma barragem amontante. Acho que o professor Luiz pode explicar melhor isso também, tecnicamente. Além disso, a resolução, ela trouxe a obrigação para essas barragens, que o empreendedor deva executar a auditoria extraordinária semestral, então sempre em março e setembro, até que haja a completa descaracterização dessas barragens. E, por fim, definiu a criação de um comitê para a definição das diretrizes para a descaracterização das barragens a montante. Esse comitê, ele foi formado e deu origem ao termo de referência para a descaracterização das barragens a montante, elaborado e divulgado pela FEAM no início do ano de 2020. Então, em janeiro de 2020, nós tivemos a publicação do TR. Esse TR, ele estabelece os requisitos mínimos, né, de um projeto para descaracterização no âmbito de Minas Gerais, e ele prevê ali, né, apesar dele prever todos esses requisitos, ele também traz uma possibilidade de que o empreendedor justifique caso ele não consiga atender a algum daqueles critérios ali previstos, para fins de orientação da elaboração do meu projeto. E o que foi muito interessante e relevante também foi a definição de diretrizes diferentes a serem observadas para barragens com DCE ou barragens em nível de emergência, né? Então, a barragem que eu tenho a estabilidade garantida, eu tinha ali algumas diretrizes a serem observadas, a barragem em nível 1 outras, nível 2 outras e nível 3 outras, né? Naturalmente. Por fim, sob o ponto de vista estadual, aqui em Minas Gerais, nós tivemos esse decreto 48.140. O decreto, ele detalhou melhor, né, quais seriam as etapas que deveriam ser observadas durante a descaracterização, né, que devem ser articuladas com as definições do TR. Então, a gente pode ver que essas etapas são até bem parecidas com aquelas que a gente encontra na norma da ANM, que prevê ali as etapas desde o descomissionamento até o monitoramento, né, dessa estrutura até o final. Então, a 48.140 veio trazendo essas diretrizes. Além disso, ela previu a necessidade de que o empreendedor apresente um relatório semestral de acompanhamento das obras de descaracterização até a completa descaracterização da estrutura. Previu-se também o prazo de 180 dias para que a FEAM se manifeste após a apresentação do relatório conclusivo da descaracterização. Então, eu, empreendedor, apresento ao final da minha descaracterização um relatório conclusivo. A FEAM tem 180 dias para se manifestar, né, em relação à adequação das minhas obras, enfim, eventual necessidade de alguma alteração, algo nesse sentido. Passados os 180 dias, sem manifestação, a minha barragem é considerada de fato descaracterizada, pode ser descadastrada do sistema de controle lá do órgão, porém, permanece a minha responsabilidade quanto aos aspectos ambientais e segurança da área. Em relação ao prazo para a descaracterização, a gente tem aí uma enorme problemática que a gente vem vivendo, acho que é o principal desafio que a gente vem enfrentando atualmente, que é o seguinte: a norma federal, ela prevê expressamente a possibilidade de prorrogação dos prazos ali previstos, né? Então, nas hipóteses em que o prazo previsto como regra não é possível tecnicamente, eu posso apresentar uma justificativa e solicitar uma prorrogação desse prazo. Porém, a norma estadual, ela não prevê expressamente a possibilidade de prorrogação desse prazo.
contudo, a gente acha que, a gente entende que, né, e o órgão ambiental vem se manifestando por diversas vezes, dando negativa em relação à possibilidade de prorrogação, a gente vem enfrentando aí com os empreendedores um desafio realmente enorme, porque os prazos, esse prazo realmente é infactível para a maioria das barragens que a gente tem a montante. Então, a gente tem uma discussão bem importante em relação a isso. Porém, a gente tem um racional que eu acho que tem que ser levado em consideração, que é o seguinte: a Lei 23.291, no seu artigo inaugural, ela prevê a necessidade de que a política estadual ela seja implementada em articulação com a política nacional. Então, a gente já tem aí uma justificativa, né, para a gente defender aí a possibilidade de prorrogação, né? Ou seja, eu preciso implementar a política estadual de acordo com a política nacional. Além Jéssica, disso, você me permite um comentário sobre claro, isso? E isso é um grande problema, porque eu acho que aqui é onde existe também um descompasso, muitas vezes, entre a questão jurídica e as questões de engenharia. Quer dizer, muitas vezes você querer definir prazos na forma de lei, é claro que a gente tem que ter meta, né? Tem que ter uma meta, porque as estruturas estão ali impondo riscos desnecessários à sociedade, né? Mas tem um caso a caso que você tem que considerar, porque senão você exatamente. fazer esse tipo de intervenção de forma desordenada para cumprir um prazo, você acaba elevando o risco, porque você pode, Exatamente. inclusive, levar uma ruptura se você intervir de forma inadequada na barragem, como se suspeita que ocorreu na barragem 1, por exemplo. Né? Exatamente. Então, a gente tem, inclusive, exemplos disso. Então, isso é muito importante, né? O legislador, muitas vezes, não se dá conta disso, né? Mas, às vezes, por desconhecimento mesmo, mas essas coisas deviam ser definidas, eu acho que em portaria, até para não ficar tendo que revisar a lei sempre, né? Então, você coloca lá que vai ser definido em portaria específica, e essa portaria vai sendo adequada na medida do contexto, né? E você ia estar evitando um grande problema, eu acho. Né? Então, só essa parte aí, que eu também vivo essa história, né? Do outro lado, né? Não, com certeza, muito relevante seu comentário. A gente vê que aqui eles buscam privilegiar muito mais o prazo do que a própria segurança da obra, né? Enfim, a gente sabe que uma obra de descaracterização de barragem é montante, né, que já é mais sensível, e principalmente quando a gente trata de barragens sem DCE, por exemplo, né, que nós temos várias nessa situação, pode ser justamente a contramão do que se busca, né, que é a segurança do meio ambiente, segurança das pessoas, salvaguarda das vidas humanas, enfim. Então, com certeza, seu comentário foi extremamente pertinente. Voltando aqui em relação ao prazo que a 23.291 previu, a gente tem também uma discussão em relação ao artigo 13, parágrafo 2º, que é o seguinte: o parágrafo 2º ele previu o prazo de 3 anos, e no trecho final, ele menciona na forma do regulamento do órgão ambiental competente. Na época da publicação da 23.291, a gente ainda não tinha esse regulamento. O regulamento, ele veio com a 2784 e posteriormente com o TR, né, que foi, de fato, quem trouxe as diretrizes que eu precisava observar para apresentar o meu projeto de descaracterização. E o TR ele foi publicado 11 meses após a 23.291. Então, aqui a gente tem uma clara norma vigente, mas não exigível, né? A gente tem essa discussão aí de que durante 11 meses, em que pese a norma estivesse vigente, ela não deveria ser considerada como exigível. Então, a gente tem uma discussão aí da possibilidade de suspensão desse prazo, enfim. A gente tem o artigo 1º, que eu mencionei, né? Que menciona a necessidade de articulação entre a PESB e a PNSB. Além disso, a 2784, ela atrela ao órgão fiscalizador, né, que no caso da atividade de mineração é a ANM, o recebimento do cronograma e das especificidades em relação à descaracterização. Além disso, a gente viu que a resolução 13, ela trouxe,
né? Ela foi publicada posteriormente à 23291. Ela trouxe prazos escalonados de uma forma muito mais factível, prevendo prazos distintos para cada barragem, né, a depender do seu volume, previu também a possibilidade de prorrogação desses prazos. Posteriormente, a gente teve a definição, né, demonstrando aí uma integração maior ainda entre a política estadual e a política nacional. A 14066 trouxe o mesmo prazo, um prazo bem semelhante ao da 23291, prevendo também a possibilidade de prorrogação desse prazo. E, por fim, eu acho que eu já até antecipei, na verdade, que a 2784 que fala dos cronogramas que devem ser apresentados para a ANM. Então, se a norma estadual prevê que eu devo apresentar o meu cronograma para a ANM, acho que não restam dúvidas acerca dessa integração, né, da PNSB e da PESB. Então, acho que esse é um dos principais desafios que a gente vem enfrentando aí atualmente. Os empreendedores vêm tentando aí obter prorrogação de prazo para conseguir a descaracterização. Esse é até o primeiro desafio que eu trouxe aqui, né, em relação ao prazo. A engenharia, né, para a descaracterização de uma barragem a montante é de extrema complexidade. Essa barragem ela é de uma sensibilidade muito maior, né? Então, vibrações que possam ocorrer podem ser um gatilho para a ocorrência de liquefação, que pode ocasionar ruptura repentina da barragem, que é justamente o que aconteceu nesses últimos eventos que a gente vivenciou. Então, ainda que para barragens que aparentemente possuam a estabilidade garantida, ainda é um risco, né? Se eu não fizer essas obras com a cautela devida. A necessidade de controle de vibrações, né? A própria ANM impôs para todos os empreendedores que detêm barragens a montante a obrigação de que todas as ações sejam executadas em observância às vibrações, de forma a não haver incremento de risco, não haver nenhum gatilho para essa liquefação. Então, tudo tem que ser executado com extrema cautela, com extrema calma, né? Não pode ser nada feito às pressas. Como eu já falei, né? Tem várias barragens em nível de emergência, barragens que não têm a estabilidade atestada. Então, nessas barragens, a cautela tem que ser ainda maior, porque eu já não tenho todas as condições de segurança atestadas, eu preciso ter um maior cuidado ainda. Além disso, para essas barragens em nível de emergência, a gente ainda tem mais um plus aí, um problema maior, que é o seguinte: barragens em nível 3 e até algumas em nível 2 de emergência, nível 3 é o nível mais extremo, né? A emergência mais próxima de uma ruptura. Pode existir restrição de acesso de pessoas nessas barragens. Então, o empreendedor precisa executar essas obras, o que já é muito complicado, ele ainda precisa executar com equipamentos não tripulados, né? Então, não posso entrar na barragem para fazer nada, para eu executar as obras de descaracterização, para fazer o monitoramento da minha barragem, eventuais manutenções, não só na barragem, como nos instrumentos, né, que são essenciais para demonstrar como aquela barragem está se comportando. Então, esse também vem sendo um desafio enorme que os empreendedores vêm enfrentando. O próprio volume do material depositado, né? Tem barragens que têm um volume enorme, então isso é um grande desafio. A gente não sabe como que a estrutura vai se comportar com a retirada desse volume, né? Como que vai ser o comportamento da estrutura após a retirada em camadas dessas estruturas, desse rejeito, né, do material. E, além disso, a gente tem uma restrição de trabalho também no período chuvoso. No período chuvoso, aumenta ainda mais a atenção em relação a essas barragens. As obras acabam ficando dificultadas, né? Então, a gente tem diversos
desafios aí que a gente vem enfrentando. Além disso, até coloquei aqui como uma nota de rodapé, vem sendo discutido recentemente, eles até criaram um grupo de trabalho para avaliar o efeito de que essa descaracterização em massa, né, todos os empreendedores precisando fazer descaracterização de barragens, ao mesmo tempo, pode ocasionar aí no meio ambiente. Quais que seriam, não se sabe quais seriam os danos possíveis ao meio ambiente dessa descaracterização em massa. Então, essa também é uma incerteza enorme que a gente vem enfrentando aí no que tange a esse tema de descaracterização de barragens a montante. Bom, só do ponto de vista jurídico, são essas as nossas contribuições. Acho que deu para ter assim, a discussão é muito profunda, a gente pode ficar aqui horas discutindo e debatendo, mas em razão do tempo eu quis trazer os principais pontos aqui, né, abrangendo as normas, os desafios que a gente vem enfrentando no dia a dia, né, junto com os nossos clientes, e acho que o professor Aloysio pode contribuir aí com os aspectos técnicos, enriquecendo o debate. É aí, Jéssica. Obrigado aí. Eu que agradeço. Obrigada, pessoal. Eu não sei se vocês Obrigada, doutora. abrir. Ótimo. Não sei se a gente vai abrir para perguntas agora ou ao final. Então, acho que a gente pode abrir agora, né? Ou se vocês preferirem deixar tudo para o final, para os dois, o que vocês preferirem. Pode ser que algumas coisas que eu fale aqui esclareçam algumas Sim. dúvidas, né? Isso, Então, isso que eu ia falar. Acho que a gente pode realmente, deixar. Deixa eu abrir minha câmera aqui. Final, né? Stephanie, muito obrigada, então, pela sua exposição, ficou ótima. Você conseguiu abordar os principais pontos de uma forma muito boa mesmo. Acho que todo mundo aqui está com um panorama geral sobre essa regulamentação muito bem contextualizado. Muito obrigada, de verdade. Que bom, obrigada a vocês. Uhum. Bom, Carolina, então eu acho que eu vou compartilhar minha tela aqui e vou começar, tá? Aí logo na sequência a gente tira essas dúvidas, né? Eu pergunto só para ter certeza, vocês estão vendo a apresentação? Estamos sim, professor. Tá bom. Então, eu tentei montar, pessoal, uma apresentação de uma forma assim, ela é técnica, mas a ideia é que ela seja leve, tá? Porque não dá para a gente entrar mesmo nos assuntos técnicos, né, com profundidade. Por exemplo, liquefação é um assunto da pós-graduação da engenharia, né? A gente vê rudimentos ali na graduação, mas a gente vai ver isso mesmo lá na pós. Então, assim, né, não dá para a gente ficar entrando com muita profundidade. Mas eu vou tentar ser, assim, bem objetivo e tentar colocar os principais pontos aí nesse assunto de descaracterização de barragens, conceitos e desafios aí que estão ligados, relacionados aí na área, com a questão técnica, na área de engenharia. Então, eu sou professor aqui do Centro de Pesquisas Hidráulicas, do Departamento de Engenharia Hidráulica e Recursos Hídricos da Escola de Engenharia aqui da UFMG, tá? Então, basicamente, eu vou passar por esses tópicos aqui, vou falar como eu não sei, assim, qual a vivência de todo mundo com barragens, então vou falar primeiro, brevemente, sobre funções, tipos e componentes das barragens, e aí vou entrar nas barragens de rejeitos, para falar, então, da descaracterização de barragens, que, de fato, gente, só se aplica a barragens de rejeito. A gente vai entender por quê. E o que é esse projeto de descaracterização? Vou dar aqui 2 exemplos, né, muito brevemente, e falar desses desafios, né, do ponto de vista da engenharia, tá? Vou tocar em alguma questão jurídica aqui, só para lembrar aqui 2 dos regulamentos que a Jéssica apresentou, mas, assim, no sentido de direcionar esses tópicos aí da engenharia. Bom, barragens, gente, são estruturas, para a engenharia, barragens são estruturas que têm função de acumulação, acumular água, acumular sedimentos, acumular rejeitos, né? Essa água pode ter o objetivo de abastecer, pode ter o objetivo de gerar energia, quer dizer, tem usos múltiplos aí. Uma questão básica da física, eu vou lembrar aqui vocês lá do 2º grau, todo mundo aqui passou pelo 2º grau, né? O
reservatório, ele acumula energia potencial. Quando eu acumulo água, eu estou acumulando energia potencial. Quer dizer, energia potencial em relação a quê? Em relação a gerar movimento. Então, a ruptura implica na liberação descontrolada dessa energia na forma de movimento. Eu tenho uma onda de cheia muito violenta que vai provocar uma grande destruição jusante. Tá? Isso é um outro ponto também importante. Acho que todo mundo entende o que é montante jusante, né? É sempre bom lembrar, se você é o rio e se coloca na posição da água, né? A água está fluindo, você está na direção do escoamento, você está andando no sentido do escoamento, o que vem ainda pela frente está jusante. E o que ficou para trás está montante. É isso que significa esses dois termos, tá? Bom, os usos principais das barragens, né, são, basicamente, aqui no Brasil, a gente tem barragem para abastecimento de água, aí pode ser um uso humano ou irrigação, geração de energia e mineração com controle de sedimentos e disposição de rejeitos, né? A gente poderia colocar também aqui algumas barragens de uso industrial, mas elas estão sempre, talvez, relacionadas em alguma dessas grandes áreas aí, tá? Os tipos principais de barragem, a gente classifica principalmente em função do material de construção, do que a gente entende como uma barragem, aquele obstáculo que é colocado lá no meio do rio, né? São as barragens de terra, então elas são construídas com solo compactado, é o mais comum no Brasil, pelo simples fato que o Brasil é um país tropical e a gente tem uma espessura de solo na superfície da crosta até a rocha. É comum aqui no Brasil você ter 30, 40 metros de solo, né, em determinadas regiões, exceto no Nordeste, onde o solo é chamado mais raso, ele é menos espesso. Então é muito disponível esse material, e é um material bom para construir barragem, né, no nosso solo, tá? Outro tipo de barragem são as barragens de enrocamento, que são muito comuns lá no Nordeste. Então eu vou usar blocos de rocha para construir esse obstáculo, né, esse maciço da barragem. É claro que ele vai ter um núcleo impermeável, então eu posso colocar um pouco de terra lá no meio e cercar por rocha, tá? E vou ter também barragens de concreto. São os tipos mais comuns, né? São barragens que são construídas como se fosse uma estrutura de concreto, tá? Bom, falando dos componentes, né? Então, pegando uma usina hidrelétrica padrão aí, né? Eu nem sei que usina é essa exatamente, já não me lembro mais. Não é Furnas, não, mas eu não estou lembrado aqui exatamente. Eu tenho aqui nessa figura, né? Isso que vocês estão vendo aqui, ó, é o maciço da barragem, né? Que é construído aqui, por exemplo, por terra, solo compactado, né? Enrocamento. Eu tenho uma seção aqui, um trecho dela que é de concreto, e outro trecho aqui que também pode ser de solo. Então, eu posso ter uma barragem que é composta por diversos materiais, tá? Essa estrutura aqui é chamada tomada d'água, onde eu levo a água para as turbinas hidrelétricas estão nesses nichos aqui, ó. Isso aqui é a chamada casa de força, né? Eu tenho uma estrutura que é o vertedor, aqui do lado. Quando vem uma cheia muito grande, eu tenho que ter um local por onde conduzir, dar passagem para essa cheia, porque senão ela vai passar por cima aqui e vai levar um dos modos de falha das barragens, que é o galgamento. Então, a água desce o talude aqui, vem erodindo ele, daí a pouco ela abre um buraco e a água vai escoar de forma descontrolada por aqui. O vertedor, ele é a estrutura que permite a passagem da cheia de forma controlada, tá? Bom, acho que esses são os componentes principais, além do próprio reservatório aqui. Para o nosso objetivo de hoje, acho que esses são os componentes principais, tá? Isso aqui para uma hidrelétrica, né? Uma barragem de mineração, por exemplo, em geral não tem a tomada d'água, tem o vertedor, mas ele não tem comportas, como esse aqui, é um vertedor de soleira livre, né? Quando a água chega ali naquele nível, ela simplesmente escoa pelo canal e vai sair aqui a jusante, né? Aqui embaixo, tá? Então, uma barragem de rejeito, por exemplo, ela tem maciço, vertedor, talvez algum dispositivo de manutenção de vazão residual, pode ser uma tubulação como essa aqui, para manter na estiagem a vazão sanitária ou a vazão residual aqui dos rios que estão a jusante. Eu não posso secar um rio, né, ao construir a barragem. Existe um meio biótico que está aqui na frente que depende dessa água para sobreviver, tá? As principais características das barragens, do ponto de vista técnico, a gente pode separar, aí, aqui sim a gente começa a ver uma diferenciação entre barragens em geral e barragens de mineração. Barragens em geral, elas são ativos, elas geram receita, né? Então, o cara constrói uma barragem para gerar energia, é a barragem que gera energia, né? Ela acumula energia potencial que é transformada em energia elétrica.
uma barragem de captação de água, a Copasa capta essa água, trata e vende. A barragem de mineração não, ela é um passivo. Ela só gera despesa. Ela não tem nenhum ganho, ela não traz nenhum ganho para a companhia. Tá? Esse é o primeiro ponto aqui, onde as barragens de mineração são bem diferentes das barragens em geral. A vida útil de uma barragem qualquer, ela em princípio é indefinida, porque se ela gera receita, por que eu vou querer que essa barragem se exaura, né? Eu quero que ela dure para sempre, então eu vou fazer manutenções periódicas, né? Para garantir a sua perpetuidade. Então, as usinas hidrelétricas aqui no Brasil, tem muitas aí já com 50, 60 anos, e elas vão durar quanto tempo a gente conseguir dar manutenção nelas, tá? Pode durar séculos, né? A gente vai modernizando a usina, e já que se criou aquele impacto, a gente quer extrair a maior energia possível daquele impacto, né? No caso da mineração, não, a vida útil é igual a do projeto de mineração. Então, são barragens que têm vida pequena, da ordem de décadas, no máximo, né? Projetadas para minimizar a manutenção, porque eu quero reduzir as despesas, né? E tem uma característica diferente também, que elas têm, em geral, de pequeno a médio porte, quer dizer, o volume de reservatório é de até cerca de milhões de metros cúbicos, ao passo que as barragens de água e geração de energia, eu posso chegar aos bilhões de metros cúbicos. Furnas, Três Marias tem capacidade para reservar 20 bilhões de metros cúbicos, né? Uma barragem de rejeito muito grande, como o Fundão, tinha 55 milhões de metros cúbicos. O B1 tinha 32 milhões de metros cúbicos de capacidade, né? A área de drenagem também, a bacia hidrográfica que deságua nesse reservatório, no caso das barragens em geral, atinge dezenas a milhares de quilômetros quadrados. Já as barragens de mineração, elas são chamadas barragens de cabeceira. Elas estão lá nas regiões de montante, bem lá no início da bacia hidrográfica, né? Da ordem ali de dezenas de quilômetros quadrados no máximo. E as barragens, em geral, são construídas de uma vez só, em etapa única. Essa construção pode durar anos, mas ela é feita de uma vez só. Já as barragens de rejeito, elas são construídas de forma contínua, principalmente quando você usa o rejeito como material de construção. Eu vou mostrar já o que significa isso. Então, e um aspecto interessante, por este motivo aqui econômico, tá? Não faz sentido eu querer descaracterizar uma barragem, uma usina hidrelétrica. Pode acontecer, mas é uma exceção muito grande, tá? Em geral, a descaracterização só se aplica a barragens de rejeito. Bom, falando das barragens de rejeito, elas podem ser construídas, como eu falei, de forma contínua, e em geral são construídas a partir de uma barragem de terra. Eu pego lá o solo, busco uma jazida na região, vou compactar esse solo para ele atingir as propriedades de engenharia que eu preciso. Nas figuras seria esse primeiro dique aqui, ó, né? Mas o custo da barragem, de qualquer barragem de solo compactado, é função principalmente do volume de solo compactado. Não é só custo, não, o tempo de construção também, né? Então, muitas vezes eu tenho o objetivo de minimizar o tamanho desse dique, tentando utilizar o rejeito como material de construção. Nas figurinhas aqui, esse material mais clarinho aqui, ó, que eu coloquei aqui na frente. Então, usar os rejeitos reduz custos e impactos, né? Porque eu tenho que extrair menos solo de uma área e eu tenho, então, menos área para revegetar, né? Reabilitar no futuro, tá? Então, é uma técnica ambientalmente amigável usar rejeitos como material de construção. O problema é que a gente tem três formas de fazer essa construção, né? Construindo, como a gente chama, pelo método de alteamento ou de construção contínua, é isso que significa o alteamento, por jusante. Então, eu tenho um dique de partida inicial, que é de solo compactado, na frente do qual eu vou colocando mais material de rejeito. Eu pego uma parte do rejeito, separo a parte adequada e coloco aqui, compactando, vou construindo ele aqui e vou jogando o rejeito que não é adequado aqui para trás, tá? Então, esse é o método ajusante. O lago, esse lago de decantação aqui, vai sempre formar um lago aqui nesse reservatório, né? Porque o rejeito é disposto na forma de uma polpa, que tem sólidos, mas tem muita água. Então, a barragem de rejeito é um grande decantador, na verdade. Esse lago, nessa alternativa aqui, onde eu uso o rejeito como construção, eu tenho sempre que tentar afastar esse lago, jogar ele lá para o fundo, tá? Eu vou fazendo isso através do que a gente chama de uma praia de rejeitos. Na verdade, essa figura aqui, esse rejeito disposto aqui, na verdade, ele fica meio assim, ó, ele sobe aqui na crista e faz uma
camada de vedação aqui da água, para ela não entrar em contato aqui com o rejeito, tá? É mais como eu estou descrevendo aqui, ó, né? Tem o método de linha de centro, então que eu uso o eixo da barragem aqui é um eixo fixo. Eu vou colocando mais material, parece uma árvore de Natal no final, olha só. Né? Vai ficando parecendo uma árvore de Natal aqui, né? Eu vou colocando os pedacinhos da árvore aqui, vou fazendo os alteamentos, né? Preenchendo a jusante. E o método montante, que é o que foi proibido, esse dique inicial está aqui na frente e eu vou colocando mais material sobre esse rejeito que está disposto aqui, que é um material mais fino e, em geral, sujeito, que pode ser suscetível à liquefação. Então, se ele liquefaz, qual é o problema? Ele liquefaz, isso aqui gira aqui para dentro. Se vocês olharem aquele vídeo da ruptura da B1 que está lá no YouTube, vocês vão ver que a barragem ela embarrigou aqui assim, ó, e aí rompeu. Porque isso aqui tombou para dentro e aí empurrou para frente aqui, né? Foi isso que aconteceu lá. Então, o alteamento montante ele é problemático mesmo. Então a gente estava usando uma técnica que não era estável? Não, ele é estável, gente, mas você tem que ter muito mais cuidado do que com esses tipos de alteamento aqui. O nível de controle que você tem que ter da disposição e do material que você está lançando aqui dentro é muito maior. O que significa isso? Significa aumento de custo. E nem sempre as empresas estavam preocupadas com isso, né? Tem um outro problema também, que o rejeito ele é variável, né? O rejeito varia com a geologia do depósito. Então, eu tenho certeza da geologia? Jamais, gente. Geologia é uma das coisas mais variáveis que a gente tem dentro das áreas técnicas, né? A geologia varia no espaço e até no tempo, porque os materiais, eles se sofrem intemperismo, né? Então, é muito arriscado mesmo, de fato, né, construir esse tipo de barramento. Ele é proibido em vários países. Aqueles que têm terremoto eles já são proibidos há muito tempo. No Chile, isso é proibido desde a década de 70. Tá? Mas aqui no Brasil, como não é uma região de sismo, esse método foi utilizado. Repara que mesmo o rejeito ele usa menos. Ele usa menos rejeito aqui do que aqui. Ó. Então, o custo de construção desse tipo de alternativa aqui é o menor de todos. Tá? Então, por isso que muitas barragens foram construídas por montante. Tá? Bom, então, a garantia da estabilidade dos maciços que se apoiam sobre os rejeitos, esse, no caso dos de montante, vai depender dessas que a gente chama de suscetibilidade e liquefação. O que é isso, gente? O solo ele tem uma capacidade de resistir a esforços que está relacionada com o atrito entre as partículas de solo, ou rejeito mesmo. Tá? Quando você satura esse material, quer dizer, nos vazios entre as bolinhas que compõem lá o solo, o rejeito, então vamos imaginar que o rejeito é um monte de bolinha aqui, mas entre as bolinhas tem um espaço, né? Vamos imaginar que essas bolinhas estão submersas aqui, tem água aqui dentro. Então, o atrito, a gente viu lá no segundo grau, que o atrito, força de atrito é proporcional à força normal, que é a reação ao peso, né? Quando eu saturo um material, aparece um empuxo aqui nessa bolinha. Então, aparece uma força de empuxo que reduz a força normal, reduz a força de atrito. Então, o material perde resistência. E aí ele liquefaz. É isso que acontece na liquefação. Mas tem alguns materiais que são suscetíveis a isso, outros não. Nem todos os rejeitos são suscetíveis à liquefação e nem todos os solos, mas alguns são, né? Então, principalmente esse material que era separado para ser lançado no reservatório, que era um material muito fino, em geral ele é suscetível à liquefação, a maioria deles. Tá? Bom, as rupturas de fundão e B1 foram construídas pelo método montante. E não por isso, como elas foram as duas que romperam aqui no Brasil de forma mais, causando uma consequência mais intensa, né? A ANM logo publicou em 2019 a resolução 13, né? Em que se proibiu o método montante, né? Eu acho que para o Brasil é adequado isso, tá? Porque o brasileiro, infelizmente, o brasileiro muitas vezes não leva a sério esse tipo de coisa, esse tipo de controle que a gente tem que ter. Mas é uma técnica que tecnicamente, ela não é inadequada, vamos dizer assim, mas ela demanda um nível de controle que eu acho que culturalmente o Brasil não está preparado para ter, tá? Bom, então o que fazer com as barragens de rejeito alteadas a montante que permaneceram? Porque a gente veio praticando isso, né? Desde a década de 70 ou antes, aqui no Brasil já tem mineração há muito tempo, né?
Então, o que se definiu? Vamos remover, se possível, mas remover nem sempre é fácil, porque imagina o que você faz com milhões de metros cúbicos de sólidos. Você tem que colocar isso em algum lugar, né? Aí você vai colocar onde? Em outra barragem? Então, isso não é uma solução, né? Então, se optou, em muitos casos, por descaracterizar. O que é descaracterizar? Aí a lei definiu. A Lei 12.334, a Lei de Segurança de Barragens, né? A barragem descaracterizada é aquela que não opera como estrutura de contenção de sedimentos ou rejeitos. Veja que ele já fala que ele já está implícito aqui, que descaracterizar se aplica a barragens de mineração, né? Não possuindo características de barragem e que se destina a outra finalidade. Tá? Então, eu posso, por exemplo, se eu eliminar as características do depósito lá, que não configuram ele mais como barragem, o sólido pode ficar lá armazenado. Mas esse depósito não pode ter uma característica de barragem. Tá? Então, o que significa ter uma característica de barragem? Aí a portaria NM de 7389, depois foi alterada por uma série de outras portarias, no artigo 2 aí define mais ou menos o que seria essa descaracterização. Né? A estrutura, uma barragem descaracterizada não recebe permanentemente aporte, rejeitos ou sedimentos. Então, até grifei aí, ó, deixa de possuir características ou exercer função de barragem, ou seja, de acumular mais material. Tá? E aí, esse projeto de descaracterização tem que atender as seguintes etapas. Então, o descomissionamento, quer dizer, eu tenho que encerrar as operações e vou remover todas as infraestruturas que não estão relacionadas à segurança da barragem. Então, tudo que não tem nada a ver com a segurança da barragem vai sair. Tubulação, balsa, não tem mais nada disso. Tá? Você tem que tirar tudo. Demolir. Tinha lá uma casa lá de operação, um centro de operação, pode demolir tudo e tirar. Você vai acabar com tudo isso. Eu tenho que controlar, fazer um controle hidrológico e hidrogeológico, quer dizer, a água que vem, que o reservatório recebia de montante, de toda a sua contribuição, eu tenho que tentar reduzir ou eliminar esse aporte. Porque é a água, gente, que é o gatilho para a liquefação. Porque é ela que produz o empuxo que reduz a resistência dos grãos. Né? Então, assim, eu fico brincando com meus colegas da geotecnia, né, que é a área que estuda os solos, né, que a mecânica dos solos secos não tem graça nenhuma. Então, a hidráulica que é importante. Né? A gente fica brincando um com o outro. Então, quando a gente tira a água do depósito, a gente incrementa a segurança dele. Então, por isso, a gente precisa desviar essas águas de montante. A gente precisa estabilizar esse depósito. Então, eu preciso garantir estabilidade física, quer dizer, eu estou com um material mole ali, né, que está, ao longo do tempo, ele está se compactando, pelo próprio peso próprio dele, ele vai se adensando, vai liberando água, então eu preciso de garantir que isso ocorra de forma a não resultar numa ruptura, né, então ele tem que ficar lá estável, evoluindo agora como um material geológico, né, é um aluvião, é um solo que vai se compactar naturalmente. E tem que garantir a estabilidade química desse material. A gente vai ver já já o que é isso. É porque o rejeito é o resultado do tratamento de uma rocha. Essa rocha estava no subsolo, confinada, e agora ela está moída e exposta ao oxigênio. Então, isso pode resultar em alguns subprodutos químicos dessa rocha. Tá? Então, eu tenho que garantir que esses subprodutos não causem problemas. Né? E, finalmente, tem que monitorar, acompanhar ali pelo período necessário. Isso é o texto da lei que eu estou lendo, tá? Da portaria, para verificar a eficácia das medidas de estabilização. Então, esses pontos, eles trazem uma série de questões para a engenharia. Né? Porque, então, em suma, o projeto de descaracterização deve prever o encerramento das operações com remoção das infraestruturas, isso significa remover tudo que não for necessário garantir de segurança e monitoramento, reduzir ou eliminar o aporte de águas superficiais e subterrâneas para o reservatório, então significa implantar canais ou drenos para desvio de águas superficiais e subterrâneas de montante. Eu preciso de garantir a estabilidade física e química de longo prazo. Então, estabilidade física, basicamente, eu tenho que eliminar o lago. O lago é o grande problema lá, para a barragem. Quando eu tiro a água da barragem, eu incremento o fator de segurança do depósito, né, que é aquela relação entre as forças que podem levar à ruptura e aquelas forças que estão resistindo à ruptura. Então, quando eu aumento o fator de segurança, eu estou dizendo o seguinte, eu estou majorando a resistência daquele depósito. Tá? O lago é o fator-chave, eliminar o lago é o fator-chave para isso. Tá?
e eu tenho que garantir estabilidade química. Mas, por outro lado, se eu elimino o lago, eu estou expondo os rejeitos ao oxigênio. Então, eu posso necessitar encapsular esse material, por exemplo, colocar uma cobertura nele, que é uma camada de solo, vegetação e outras coisas, né? Ou simplesmente revegetar, né? E acompanhar as medidas pelo período necessário. Então, é monitorar, mas também avaliar, pessoal. Não adianta nada eu medir uma variável e não analisar se o valor dessa variável está adequado. É muito comum isso, por incrível que pareça, a gente monitora e não faz nada com o dado, né? Então, eu tenho que manter uma equipe de geotécnicos, hidrólogos, engenheiros acompanhando aquele depósito para garantir que, ó, eu estou monitorando e está indo tudo bem. Até eu chegar à conclusão que, ó, daqui para frente, o que vai acontecer é algum ajuste ali residual, mínimo, e eu posso liberar a estrutura até para outros usos, outras ocupações. Aquilo pode virar pasto, pode virar parque, pode virar o que você quiser, tá? Bom, então pensando lá nos componentes do projeto, né? Se eu tenho que eliminar o lago, eu tenho que adequar vertedores, porque o lago da barragem, ele proporciona um armazenamento de água que reduz a cheia de projeto do vertedor. Se entra um volume X na barragem e parte dele fica retido, eu só tenho que verter um pedaço do que entrou, essa estrutura é menor do que se eu não pudesse reter nada na barragem, né? Então, esse é um ponto importante. Bom, e também vertedores que antes eram controlados, quer dizer, tinham comportas, eles têm que passar a ser não controlados. Não vai ficar ninguém ali operando essa barragem, né? A barragem tem que ser autocontrolável. Então, eu não posso ter comporta nesses vertedores. Então, isso aí já é um desafio, porque você tem que, muitas vezes, implantar um novo vertedor. O vertedor existente não dá conta da cheia de projeto, sem considerar a ação do lago. Então, ao eliminar o lago, eu também, muitas vezes, preciso rebaixar a soleira vertente, para tirar o lago. Eu tinha uma cota de vertimento da água, que era acima do nível dos rejeitos, até porque, se ela tivesse no mesmo nível, os rejeitos estavam sendo liberados para o meio ambiente, né? Então, eu tenho que, para eliminar o lago, eu tenho que baixar essa soleira, né? Então, o que eu estou dizendo aqui? Se eu fizesse um corte lá na barragem, então, aqui está o maciço, tem um vertedor aqui, ó. O sedimento é depositado aqui e fica um laguinho aqui nesse nível. Então, a soleira do vertedor era essa cota aqui. Agora eu tenho que pôr ela nessa cota aqui, ó. Eu tenho que cortar isso aqui. Isso não é fácil, tá, gente? Parece fácil aqui no papel, né? Mas na prática isso é um desafio. Então, muitas vezes o que a gente faz é abandona esse vertedor e constrói outro nessa cota aqui, em outro lugar, tá? Então, olha o desafio que é. Implantar canais para desvio e controle de erosões do depósito. Então, eu tenho que colocar aqui a montante, ou seja, na entrada aqui, a água que vem aqui, ela tem que dar a volta no reservatório e sair lá na frente, sem passar por essa região aqui, ó. E justamente eu quero que esse material seque, né, e se adense, deixe de ficar mole, e fique estável, né, e eu possa fazer obras aí, né. Eu tenho também que coletar e conduzir águas superficiais e subterrâneas sobre o depósito. A despeito de eu colocar um canal aqui, vai continuar chovendo sobre a área aqui, ó. Então, essa água que precipitar aqui tem que sair daqui de forma ordenada, num canal ou em algum sistema de drenagem, que não provoque erosões, porque senão você vai ficar o resto da vida dando manutenção nesse sistema. Você quer descaracterizar, em algum momento no futuro, você quer devolver essa estrutura para o meio ambiente e falar assim, eu não preciso mais ficar tomando conta disso, né? Essa é uma premissa importante, porque por mais que você tenha uma empresa responsável, as empresas não são eternas, né? Quantas empresas de 100 anos atrás existem até hoje? A gente conta nas mãos, nos dedos da mão, tá? São pouquíssimas empresas que duram 100 anos, né? Eu preciso implantar um sistema de cobertura. Então, se isso aqui agora está exposto ao oxigênio, eu preciso, e isso está gerando uma drenagem, um problema aqui, liberando, por exemplo, metais e tal, eu posso querer colocar uma capa aqui por cima, de solo, para confinar o oxigênio está aqui fora, e aqui dentro eu tenho um ambiente com pouco oxigênio, então eu estabilizo o depósito do ponto de vista químico, ele para de liberar metais, né, solubilizados na água, tá? E aí eu preciso implantar um sistema de monitoramento com acompanhamento até que se possa concluir que a estrutura é estável por si só. E aqui tem uma grande interrogação. Ninguém tem coragem de dizer quanto tempo é isso.
É 5 anos? É 10 anos? É 50 anos? Né? Ninguém duvida que a Vale vai existir daqui a 50 anos. Eu não tenho dúvida disso. Mas eu tenho dúvida se outras mineradoras vão existir daqui a 50 anos. Né? Então, assim, dependendo do porte, pessoal, isso é uma coisa desafiadora. Né? Alguns exemplos desse projeto aí de descomissionamento. Então, esse aqui eu tirei da internet, estão nesses sites aqui, né, de 2 jornais. A Vale tem sido a empresa que mais tem feito isso aqui no Brasil, não é à toa. A Vale é a segunda. O primeiro proprietário em número de barragens no Brasil é o Denox. O segundo é a Vale. A Vale tem 140 barragens. Né? Então, aqui, isso aqui era um reservatório, essa região aqui, ó. Então, o que o cara fez? Tirou o lago, construiu um canal de enrocamento, onde ele não conseguiu revegetar, ele revegetou, né? Isso deixou de ter lago, isso não é mais uma barragem, isso é um depósito. Ele foi construído de forma hidráulica, mas ele é um depósito, é um sólido, material sólido. Ele não está mais suscetível a liquefazer e fluir como estava antes com a barragem, né? A mesma coisa aqui no exemplo na barragem de Fernandinho, ó. Essa aqui era uma barragem grande aqui, conseguiu se colocar aqui um sistema de revegetação com um canal central que vai receber toda a água de contribuição e de montante e vai levar essa água para jusante, né? Então, são 2 projetos aí que acabaram, tem pouco tempo que foram concluídos. Até agora está tudo com sucesso, mas até chegar nessa etapa aqui, pessoal, são muitos desafios, né? Então, falando desses desafios, para redimensionar aquele vertedor, eu preciso de revisar cheias de projetos. Quer dizer, eu tenho uma vazão que vai afluir ao reservatório. A gente lida na engenharia com o risco. O risco, gente, a gente não elimina risco. Quem falou que eliminou risco, mentiu. Risco a gente controla, a gente reduz a níveis aceitáveis. Você anda de avião e todo avião tem o risco de cair, mas o risco é muito baixo. Então você fala, ok, vou viajar de avião. Né? Ocorrem mais acidentes com escada rolante do que com o avião. Vocês sabiam disso anualmente? Então, é claro que os acidentes de avião, quando acontecem, são fatais, né? Na maioria das vezes. E os acidentes de escada rolante, na maioria, não são, né? Bom, então, para revisar essas cheias de projeto, né, que eu trabalho ali com probabilidades de ocorrência, então as cheias têm que a gente chama um período de retorno, que é uma probabilidade de ocorrência. Como fazer isso num ambiente de mudanças climáticas, pessoal? Porque a gente sabe, a gente na engenharia, a gente usa o passado como base para projetar alguma coisa. Então, eu olho para a minha série de vazões e penso, eu tenho lá um monitoramento e tento prever o que seria uma vazão com um risco muito baixo de ocorrer. Mas se o clima está mudando, essa série de vazões deixa de ser válida. Então, como é que eu vou estimar um projeto daqui a décadas? Isso traz incertezas consideráveis ao projeto. Implantar novas estruturas que permaneçam íntegras eternamente. Que materiais? Por isso, não por outro motivo, você vê muito enrocamento aí nessas fotos aí. Porque enrocamento é um material geológico, é bloco de rocha. Quanto tempo leva um bloco de rocha para se degradar em solo? Séculos, milênios, eras geológicas, né? Mas quais são os critérios de dimensionamento? Mas eu restringo os materiais. Eu posso usar concreto? Concreto, pessoal, tem uma vida estimada, se bem mantido, aí da ordem de 100 anos. A gente tem prédios aí da ordem, que já foram feitos em concreto, que estão centenários. Mas não é muito além disso. Eu estou falando da eternidade. Tem um artigo de um americano muito interessante, ele publicou numa revista sobre isso, né? Ele fala assim, forever is a very long time. É muito difícil projetar para a eternidade, né? Nem Deus consegue fazer isso, pessoal. Eliminar o lago retira o benefício do amortecimento de cheias. Então, eu fui lá no lago e tirei. Eu já falei que a cheia do vertedor até aumenta. Então, por isso, às vezes, eu tenho que reprojetar o vertedor. Isso minimiza o risco de ruptura, mas retorna o nível de risco de inundações a jusante àqueles valores históricos, prévios à implantação da barragem. Só que as pessoas, as comunidades que estão a jusante, foram ocupando as margens dos rios. Por que se ocupam as margens dos rios? São regiões planas, gente. Nosso estado aqui é montanhoso. E aí, as comunidades ajusantes estão preparadas para a remoção desse benefício da barragem? Muitas vezes não. Então, isso aí é uma coisa importante a considerar.
Bom, esse sistema de cobertura e revegetação, ele permanecerá eternamente? Porque nós cansamos de ver ao longo desse ano aí, gente botando fogo em mata aí. Será que ninguém vai botar fogo nessa vegetação aí? E será que meu projeto resiste ao incêndio? Então, são as perguntas. Será que concluiremos que vamos poder deixar de monitorar em algum momento? Eu não tenho resposta para essa pergunta. Então, assim, será que as empresas estão preparadas para monitorar eternamente suas estruturas descaracterizadas? Isso tem custo, pessoal, e não é pequeno não, viu? Então, eu chego aqui, finalmente, a algumas conclusões e que eu também coloquei inquietações. Tá? Barragens de rejeito são os grandes alvos dos projetos de descaracterização. Então, se a gente está falando de descaracterização, já pode ter certeza que está falando de barragem de rejeito. Há grandes desafios de incerteza nesses projetos, como eu mostrei aqui alguns pontos, e a Jéssica também apontou aí brilhantemente. E ainda assim, né, embora isso tudo, embora haja todas essas incertezas, esses projetos devem ser desenvolvidos, né, porque ainda que haja problemas e riscos nesses processos, eles são menores do que deixar as estruturas como estão. Quer dizer, a barragem B1 ficou lá há anos, né, sem receber rejeitos. Então, eu podia ter ido embora e ela não ia romper? Possivelmente era só uma questão de tempo, em algum momento ela ia romper. Né? Então, jogar o problema para debaixo do tapete não é melhor do que lidar com o problema, né, pessoal? Há um impasse na comunidade técnica. E muitos colegas têm se afastado desses problemas devido às incertezas inerentes ao projeto e suas consequências legais. Ô, gente, os geotécnicos estão indo para a cadeia. Você acha que alguém quer ser geotécnico no Brasil hoje? Se eu hoje, eu tenho muitos amigos advogados, se eu consultar um amigo meu advogado e falar que eu sou engenheiro, ele vai falar assim, você não quer abrir uma padaria, não? Tenho certeza que ele vai falar isso para mim. Então, o risco de engenharia, assim como o risco de outras profissões, ele vai sempre existir. Risco não se elimina, risco se controla. Então, por mais que você tome todos os cuidados no seu projeto de descaracterização, ainda assim pode ocorrer um problema. Mas eu vejo, esse problema ocorreu buscando a redução do risco. Né? Então, a gente tem que buscar controlar para que não ocorra um efeito pior do que era deixar a estrutura lá. Né? Então, ficam essas duas inquietações aí. Como garantir segurança ao engenheiro que se propõe a enfrentar esses problemas? Quer dizer, alguém tem que lidar com esse problema. Mas se eu vou prender as pessoas que vão lidar com esse problema, porque em algum momento o nível de incerteza é tal que podem ocorrer outros problemas desse próprio processo de descaracterização, vai aparecer um outro problema, que não vai ter ninguém querendo fazer isso. Né? E isso não vai resolver nada, né? A gente sabe disso. Então fica a pergunta, né? Como conciliar conceitos jurídicos e de engenharia sem inviabilizar essas atividades? Porque, gente, as barragens estão aí. Os engenheiros vão ter que abordar elas, né? Nós vamos ter que dar alguma garantia para esse pessoal de que, ok, você pode mexer, se você seguir aqui nessas linhas, né? Nesse tipo de coisa aqui, por mais que possa acontecer algum problema, a consequência jurídica, né? Você não vai acabar sendo preso, né? Porque hoje em dia eu posso falar para vocês, eu tenho visto isso acontecer com meus alunos. Muitos alunos estão terminando o curso de engenharia e desistindo de engenharia, porque consideram uma atividade com risco muito elevado. Então, também a solução não é uma sociedade sem engenharia. Né? A solução é uma sociedade com engenharia bem feita, com certeza, eu não estou aqui defendendo mal feitos, né? Mas que também possa exercer sua atividade com algum nível de garantia, assim, né? E se você fizer tudo certo, você não vai acabar respondendo por algo que você não tem controle, né? Então, era essa a minha contribuição. O assunto é difícil, né, de colocar assim para uma plateia assim, não técnica. Eu estou tentando ser o mais... tentar trazer isso para a realidade de vocês da forma melhor possível, né? Mas muitos desses conceitos que eu abordei ali são conceitos de pós-graduação. Então, enfim, eu espero que eu tenha conseguido, pelo menos, transmitir um pouquinho desse conhecimento e estou à disposição aí para as perguntas. Tá bom? Obrigado.
Só complementando aqui, professor Luiz, a exposição brilhante, super esclarecedora aqui para os leigos, mas em relação a essa questão de eliminação de risco, né, a gente vê muita pressão de autoridades, até mesmo a ANM, que tem, né, o conhecimento técnico sobre o assunto, né, porque tem, por exemplo, Ministério Público, outras autoridades, não tem tanto essa visão técnica, mas Certo. uma pressão grande para que os empreendedores, para que alguém assine, alguém afirme que haverá eliminação do risco. E eu até hoje não vi ninguém que tenha tido a coragem Porque isso é impossível, Não Jéssica. existe. Se Não essa existe. pessoa que está te pedindo isso tivesse estudado uma cadeira básica de engenharia, qualquer cadeira Exato. básica de engenharia, ele entenderia que risco não se elimina. Você atravessa a rua na faixa. Por quê? Porque ao atravessar na faixa, ali é o local de atravessar, que a maioria dos carros vai estar ligado que ali tem um pedestre. No entanto, pode vir um doido e te atropelar. Quer dizer, o risco existe, mesmo atravessando na faixa. Não é? Você pode fazer tudo certo e ser atropelado. Então, assim, se você não elimina risco, você controla. Então, não é o fato de ter um Cristo, alguém para pôr na cruz, que vai tornar as barragens estáveis. Exato. As barragens que são estáveis sempre foram. E as que não são, nunca foram. E as barragens, ainda que sejam estáveis, né, no caso dessas barragens a montante, elas estão sujeitas a um fenômeno como o da liquefação, mesmo estando estáveis, né? Então, Pois assim, então, uma vibração. Exatamente. A questão é que assumir, né? Eu acho que essa é uma grande evolução da engenharia. A engenharia mudou do início do século passado para cá. A gente está incorporando as probabilidades cada vez mais na engenharia. Então, a gente, quando fala de um carregamento, ele tem uma certa probabilidade de ocorrência, né? Da mesma forma, uma solicitação que a gente fala para a estrutura, para a barragem, o que seja, né? E a gente lida com esses riscos. Existe um risco de ocorrer uma chuva maior que aquela que eu previ para o projeto? Claro que existe. Eu controlo o tempo? Não. Né? Se quem dera se eu controlasse o tempo. Né? Estava rico. Aí eu podia largar a engenharia. Né? Mas, como eu não controlo, o que eu posso fazer é controlar o risco. Eu controlo o risco, mas ele ainda assim existe. Né? Isso tem que ficar muito claro para todo mundo. Né? Então, assim, eu percebo hoje, e por daí a minha inquietação lá no final, né? É que o que as regulamentos estão meio que fazendo é assim, a gente escolheu um Cristo, que é o engenheiro. Tá? E daí? Você pega a pessoa, põe na cadeia para o resto da vida, o risco está lá do mesmo jeito, as pessoas estão expostas a ele do mesmo jeito. Então, você crucificar uma pessoa não reduz o risco. Então, é isso que eu às vezes fico pensando que a legislação é um pouco equivocada nisso, sabe? O que está acontecendo? Olha quantas barragens tem para descaracterizar. A gente não tem engenheiro disponível para isso tudo. Ainda tem isso. É uma demanda mundial. Né? Vocês estão brincando, assim, o cara fala comigo assim, Luiz, você pode vir aqui no Canadá semana que vem? Eu falei, não. Quando é que você pode? Daqui um mês. Por quê? Porque eu estou cheio de coisa para fazer, cara. Está cheio de problema aqui, não dá para, entendeu? Não dá para... Os engenheiros estão numa situação assim... eu posso dizer que é quase de pleno emprego, mas é um emprego que ninguém quer. Entendeu? Quer dizer, o pessoal está morrendo de medo. O que a gente conseguiu com isso tudo, e eu não estou dizendo isso, claro que tem gente mal intencionada, tem maus profissionais, tem gente que fez bobagem, a gente está aqui muito porque esses caras fizeram isso. Não estou defendendo mal feito nenhum, tá? Mas também, é o que eu falei, a consequência disso é a não engenharia. E um mundo sem engenharia não é melhor do que o mundo com engenharia. Controlar o risco é muito melhor do que deixar ele solto, colocar ele debaixo do tapete, né? Se você esconde, você pega uma cascavel, põe na sua casa, debaixo do tapete, você está seguro? É mais ou menos isso que está acontecendo, né? Eu tenho participado dessas discussões da ANM aí, Stephanie, e eu tenho visto, assim, muitas vezes sempre quando tem a gente, claro, a gente teve as rupturas, né? Então vale aquele ditado, cachorro mordido de cobra tem medo até de linguiça, né?
Então, as regulamentações são assim. O cara coloca, tem que descaracterizar a barragem até daqui a 2 meses. A gente dá gargalhada, porque eles falam assim, não vai acontecer. O cara já fez a lei para ela ser revista. Não vai acontecer. Ah, eu vou te prender. Então, você prende todo o setor da mineração, porque ninguém vai conseguir fazer. Exato. Então, não adianta, isso também não adianta, né? E é interessante, né? Você tocou nesse assunto das discussões com a ANM em relação a essas novas normas, etc. Teve uma frase que me marcou também. A gente estava discutindo sobre a redação do artigo 61, acho que regulamento 18A, né, da Lei 12.334, que é aquela que proíbe a existência de trabalhadores na zona de autossalvamento, e a gente estava tentando ali debater sobre a diferença, né, de barragens a montante, barragens de outros métodos, que, em regra, essas barragens que não são a montante, elas demonstram sinais, né, de que existe algo errado, em regra, elas não rompem de repente, então não faria sentido essa restrição, tal como, né, assim, para esse tipo de barragem. E aí, a pessoa da ANM, eu não me lembro quem era, falou, ela demonstrou que ela concordava, mas que o Ministério Público pressionou para que fosse daquela forma, sabe? Então, Então a gente existe esse vê que... descompasso, sabe? A Exato. gente tem que tentar compatibilizar as questões jurídicas e as questões de engenharia, porque Técnica. senão a gente não vai chegar a lugar nenhum dessa forma. Eu Sim. tenho certeza disso, né? Uhum, E eu não tenho direito de, quer dizer, até posso pedir para mudar a Constituição, eu faço um pedido lá no Congresso, para algum deputado, e o cara faz um projeto, ele tem um caminho, né? uhum. Então, por outro lado, aí vem o lado jurídico para cima dos engenheiros, na figura do MP, quem quer que seja, e fala assim: não, você tem que projetar dessa forma. Eu te pergunto: você tem direito de entrar na minha habilitação profissional, na minha RT? Eu acho que ninguém tem esse direito, nem o MP, por mais que ele que tenha boa intenção, né? Então, assim, a responsabilidade técnica e profissional é do engenheiro. Então, é até um negócio muito complicado, né? Porque aí ficam coisas absurdas, né? Eu fico brincando com os alunos assim, a gente trabalha com cenários, então eu escolhi um risco para cheia. Aí o pessoal quer o cenário Godzilla versus Kong. Já viu aquele filme? O Godzilla enfrentando o King Kong. Isso existe? Não. Então por que você vai pensar num cenário desse? Que prédio vai resistir um esforço de uma luta entre o Godzilla e o King Kong? Nenhum, né? Mas isso é ficção. Então, qual que é o resultado disso? Né? O resultado disso é a inviabilização de um monte de atividades das Sim. quais o nosso país precisa. Então, assim, Sim. eu não defendo Exatamente. mineração de qualquer jeito, tá? Não é isso que eu estou falando. Mas também não é a radicalização que vai resolver esse problema. Exatamente. Tem que ter um fundamento técnico, né? Naquela proibição, enfim. Exato. A gente não desaprendeu a engenharia, não, pessoal, porque as rupturas ocorreram por falta de juízo e não por falta de engenharia. Na engenharia, ninguém revogou a lei da gravidade, ninguém mudou a relação de resistência dos solos, não houve uma descoberta que a gente estava equivocado, não, a gente, tudo que está ali, todos os fenômenos a gente conhece. Não houve nada, não. O que houve foi, lógico, foi uma série de coisas, foram esticando a corda arrebentou, entendeu? Então, assim, faltou o quê? Juízo mesmo. Minha opinião é essa, né? Então, infelizmente, o que a gente quer fazer? Eu acho que o que tem que se criar a gente tem que bolar mecanismos para que isso não fique em cima de poucas pessoas, né? Para que haja uma governança que impeça coisas como essa no futuro. Acho que esse é o ponto-chave, né? Entendeu? Então, sem querer entrar nas leis, mas eu acho que é isso, né? Bom, pessoal, eu estou falando demais aqui. O pessoal quer fazer alguma pergunta aí, eu fico meio empolgo aqui, vou falando. Nossa, esse Não. assunto dá pano para manga ainda. Esse debate está ótimo. Inclusive, eu concordo bastante com você, professor. Acho que a gente que acaba tendo mais contato com as legislações acaba vendo, em muitos casos, legislações bem genéricas que realmente não levam em conta os aspectos técnicos, os aspectos locais, e o que dificulta mesmo a gente poder
fazer a atividade se desenvolver da forma mais sustentável, né? E melhor para a gente. Acaba sendo pior para todo. Sustentável não pode ser não atividade, gente. Porque Sim. qual o impacto de milhões de pessoas desempregadas? Então, sustentabilidade inclui isso. O meio ambiente é um dos pontos da sustentabilidade. Mas o econômico e o social também. Né? Parece que o Bruno tem uma pergunta aí, ó. Traz muito interesse econômico, né? Então, acho que agora a gente pode passar para as perguntas, se tudo bem para vocês. Tudo bem. Boa noite. Gostaria primeiro de parabenizar. Então, tem a primeira aqui. Acho que alguém... Acho que é o Bruno, né, que estava tentando falar. Pode falar, Bruno. Falando. Acho que a internet da Carol que deu uma travada, né? Voltou, Carol? Tem umas perguntas no chat, né? É que tem algumas perguntas no chat também. Aí vamos seguir na ordem para... Tá bom, beleza. Eu não vi o chat aqui, pessoal. Desculpa aí. Carol, acho que sua internet voltou. Você quer ler as perguntas? Posso falar. Bom, a primeira pergunta é para a Luísa. Quem falou foi o Armando. Ele está perguntando se antes de implantados os projetos de caracterização devem ser aprovados por algum órgão. Acho que essa pergunta será melhor direcionada para a Stephanie, né? Então, não existe uma previsão expressa de que tenha que ser aprovado por nenhum órgão, inclusive que a gente tem visto, assim, que ninguém quer pôr o nome ali, ninguém quer chancelar. Quer aprovar, né? Ninguém quer aprovar. Exatamente. Então, quando foi publicado o TR, ainda tinha uma dúvida ali, né, se a FEAM iria aprovar ou não aquele projeto, e aí eles falaram expressamente, não vamos colocar... Não me coloca nesse vespeiro, não, né? Exatamente. Quer dizer, mas assim, o que acontece? Em geral, o cara fala assim, não, isso é problema seu, você que é engenheiro, você que garante seu projeto, não tem que aprovar nada, não, você só apresenta seu projeto aí, e ok, eu vou olhar aqui, eu tenho aqui o meu auditor, ele olha o seu projeto, ele faz as colocações dele, você atende e pronto, entendeu? Então, assim, de novo, é o Cristo, né? Bota o Cristo lá, entendeu? E aí depois, deu errado. Já sabem quem que você vai, né? No projetista. O projetista é o cara que sempre é o primeiro a ser enrolado em qualquer confusão, né? Como dizia um chefe meu, né? Na eterna luta entre o rochedo e o mar, quem leva ferro é o marisco. Aí ele batia nas minhas costas e falava assim, né, mariscão? Nós é que somos mariscos nessa história. E essa chancela, até complementando aqui, pelo órgão ambiental, ela também, nem eles até tiram o corpo fora justamente porque a descaracterização não é nem licenciável, né? A não ser que haja o reaproveitamento do material retirado, nem se submete ao licenciamento. Então, realmente não... Então você vê, né? Ninguém quer pôr a mão nisso, mas quer que o engenheiro assine uma RT e seja o cara, ele é o cara que está validando tudo. Entendeu? Tudo bem, gente, é uma abordagem, mas isso não garante nada, né? Vamos combinar que eu acho até que você está colocando muita responsabilidade, você não devia fazer isso, né? Uma pessoa só. Né? Porque vai que é um doido. Vai que é um doido. Engenheiro doido, gente, não é pouco não, viu? Arrojados, né? Pois é. Eu acho que é importante falar que não existe essa previsão expressa de aprovação do projeto, porém, após a conclusão das obras, né, de descaracterização, eu preciso de uma aprovação dos órgãos para que seja considerada descaracterizada, né? No caso da FEAM, a gente tem aquela previsão expressa do prazo de 180 dias, se não se manifestarem, mas, em tese, o órgão vai comparecer em loco, avaliar e chancelar, e aí
a ANM também, posteriormente. E a mesma pergunta vale para o monitoramento. E quem é que vai falar, ok, pode parar de monitorar? Eu quero ver. Eu, assim, sendo bem honesto, gente. A gente propõe as coisas, depois você fica pensando, como é que implanta isso? Quem é que vai dizer para mim que não, tá bom, pode parar? Eu duvido que alguém vai dizer. E eu acho que vai ficar monitorando lá. Sei não como é que isso vai ser resolvido. Tá? Bom, a próxima pergunta é da Giovana, para o Aloysio também. Está perguntando: o senhor entende que o Cadastro Nacional Técnico em Barragem de Mineração previsto na Lei 14.066 e na minuta de resolução da ANM será uma proteção adicional ao profissional que é responsável por uma barragem, ou não há benefícios imediatos para os geólogos e engenheiros nessa obrigação? Eu acho que o cadastro, não sei se ele acrescenta muita coisa, não, sabe? É muito mais para a gente saber. O cadastro é muito mais uma satisfação para a sociedade do que para o engenheiro. Assim, para a sociedade saber quantas barragens a gente tem, quantas estão cadastradas, quantas estão sendo acompanhadas e tal. O engenheiro, quando ele entra num negócio desse, né, a gente tem que fazer um diagnóstico, né? Igual você vai comprar um carro, você não sabe nem a procedência dele. Não, você vai buscar levantar um monte de informação, né? Mesma coisa numa barragem, tá? A gente vai buscar ali, entender se eu posso assinar essa declaração, o que eu preciso. O empreendedor tem que me dar uma série de informações, né? Se eu tiver o mínimo de juízo, né? Para eu poder dizer, falar, atestar aquela estabilidade ou qualquer coisa. Mas então, assim, eu acho que o cadastro é mais para a sociedade do que para o engenheiro em si. E para facilitar a fiscalização também, né? Para as autoridades também. Acaba facilitando a fiscalização também. Assim, então, eu não acho que isso muda a realidade para o engenheiro, não, tá? Bom, então acho que a gente pode, como acabaram as perguntas no chat, por quem quiser se pronunciar pelo microfone. Se você quiser falar agora, Bruno. Primeiro, boa noite, né? Desculpa pelas interrupções, porque eu não tinha visto o chat também. Mas queria parabenizar primeiro os expositores, porque esclarece muita coisa, né, na cabeça da gente, principalmente quando se tem tanta informação imprecisa, né, sobre o assunto. E minha pergunta é justamente sobre isso, é para o Aloysio, porque eu não vou saber precisar exatamente a procedência da informação, né, no caso não tem a nota fiscal, como se diz, mas já ouvi falar algum tempo atrás, inclusive quando estava tendo as discussões sobre as barragens, estava mais recente, sobre a possibilidade do esvaziamento da barragem, não sei se é exatamente isso, para deslocar o rejeito para as minas de onde foi extraído, né, o material. Isso é uma possibilidade, você pegar esse rejeito, inclusive tinha... Porque o que acontece, gente? Quando a gente começou, vamos falar do ferro, né? Os primeiros depósitos nossos aqui era lavrado hematita. Hematita é um minério que tinha 50%, 60% de teor de ferro. Então, quando eu processava isso, o rejeito acabava ficando lá com 20%, 30% de teor de ferro, que era considerado rejeito, era lixo, não valia nada. Hoje, as minas, a hematita já acabou e as minas hoje têm esse teor. Então, tem muitas barragens de rejeito que hoje são minério. A questão de definição do que é minério ou rejeito é um parâmetro econômico, é função do quanto vale a tonelada. É isso, né? Então, por exemplo, tem muita gente propondo reprocessar o rejeito que está nas barragens. Então, eu tiro aquele residual de ferro, eu desenvolvi mais o processo para recuperar mais esse ferro, né? E jogar esse resto de rejeito agora de volta nas cavas, né? Nas cavidades que foram abertas para extrair o material. Tem um problema aí que é o seguinte, a ANM tem que dizer, ok, esse depósito já está exaurido. Alguém tem que assinar e dizer, porque senão eu estou bloqueando um depósito cuja exploração é uma concessão. Você não tem o direito de fazer isso, porque alguém pode querer seguir explorando aquela cava, entendeu? Na verdade, a Vale, as mineradoras não são donas das cavas, elas têm uma concessão para explorar. Então, ao final da concessão, elas podem, inclusive, ter que devolver a cava para a ANM, que vai leiloar para outra pessoa, ou sei lá como, né? Vai lidar com esse processo. Mas
Então, assim, adivinha o que acontece? Você acha que o pessoal assina que está exaurido? Se o conceito é econômico, né, amanhã o minério de ferro explode e um minério que tinha 10% de teor de ferro, que era rejeito, passa a ser minério, que era estéril, passa a ser minério. Então, o pessoal tem uma dificuldade muito grande de liberar cavos para dispor rejeito, sabe? Mas, enfim, existem opções, essa é uma boa opção, sempre que possível, né? E que devia ser mais considerada, tá? Eu sou a favor disso, inclusive. Agora, parece fácil, mas não é fácil, não, cara. Tem que dragar, é uma complicação, tá? Entendi. Muito obrigado. Mas é uma solução, né, para essas barragens Com que certeza. têm que ser descaracterizadas, é uma excelente solução, E porque... para as cavas também, né, Stephanie? Porque a Sim, cava isso. também é um problema, é um passivo, vai ficar um buraco lá, né? Exato, 300 metros de desnível lá. Alguém exato. cai lá, acidenta lá. Ah, não, eu vou encher de água. Aí você tem um lago de 300 metros de profundidade, Uhum. né? Esse lago natural não existe. Ele foi fabricado. Então, qual que é a segurança de alguém, sei lá, amanhã vai nadar nesse lago? O lago tem 300 metros de profundidade. Entendeu? Então, também é solução para as cavas, né? Com certeza. Maicon, se quiser falar. Boa noite a todos. Primeiramente, eu queria agradecer pela exposição dos responsáveis, tanto dos monitores quanto dos convidados, tanto do âmbito jurídico quanto do âmbito técnico da parte minerária das barragens, que foi bastante esclarecedora. A minha dúvida é direcionada à doutora Stephanie e não tange exatamente à descaracterização em si, mas a um processo que poderia ajudar indiretamente nisso, que é como está proibido a construção de barragens a montantes agora, eu estou vendo várias práticas novas, consideradas tecnicamente no Brasil implementadas atualmente, são novas, né? Porque fora já tem há bastante tempo, mas praticadas aqui no Brasil eu estou vendo que é recente, que é através dos filtros prensa. Eu queria entender melhor, tipo, sobre a questão do licenciamento da criação de montes de estéreo, não sei se eu usei o termo correto, se o licenciamento dessa forma, né, de licenciamento seria o licenciamento trifásico, se também se teria alguma vantagem recorrer a essa forma de deposição de estéreo, ao invés de ter que recorrer à produção de barragem, se tipo você utilizar desse método para descartar o rejeito, se teria algum bônus fiscal ou até mesmo jurídico, tipo uma facilitação de obtenção de licença ou algo do gênero. Então, a política estadual, ela prevê especificamente para reaproveitamento, né, de rejeito, o licenciamento trifásico. Para o licenciamento em geral, né, de outras estruturas, como é o caso de disposição em pilha e tudo, a gente precisa verificar o porte dessa estrutura, e aí, a depender do porte da estrutura, né, efetivamente a função que ela vai exercer, a gente enquadra ela em uma das formas de licenciamento das normas ambientais. Então, é difícil eu te responder aqui diretamente, sem saber exatamente o porte da estrutura, etc. Mas tem, nas normas ambientais de Minas Gerais, tem direitinho a previsão, né, de cada porte, de estrutura, do enquadramento em cada código, enfim, para a gente saber exatamente o quão simplificado será o licenciamento ou um pouco mais complexo. Então, mas para barragem, hoje é trifásico. Para licenciamento de barragem é trifásico. E você questionou também em relação a benefícios fiscais, etc. Eu confesso que eu não tenho conhecimento sobre benefício fiscal em relação a esse tipo de disposição de material. Posso até checar e conversamos depois. Bom, gente, alguém tem mais alguma dúvida?
Eu queria falar, praticamente acabou as perguntas, Carol. Eu queria só agradecer também a presença da Stephanie, do professor Luísio. Para mim foi bem esclarecedor. E, assim, eu queria só fazer um comentário mesmo, que eu não tinha pensado, né, sobre a descaracterização em massa, sobre o fato de que isso pode ter, com certeza terão, né, repercussões no meio ambiente, e também sobre o fato que o professor Luísio trouxe de que aquela comunidade ali ela pode sofrer com a descaracterização também pelo fato simples das cheias, né, do período chuvoso. Achei interessante demais. Acho que algumas nuances que a gente não pensa muito quando está pensando em resolver um problema, né? A gente às vezes esquece que a gente pode acabar criando outros ali, não necessariamente piores, mas que também precisam ser relembrados. É só isso, só agradecer mesmo e lembrar que a lista de presença está no chat. Tá ok, pessoal. Eu coloquei aí também o link para baixar a apresentação, como o Stephanie fez também, o doutor Stephanie, tá? Tá lá nesse link aí, tá bom? Estou à disposição. Estou aqui na UFMG, se alguém quiser discutir mais alguma coisa, estou às ordens, tá bom? Obrigado aí, Stephanie. Foi muito boa essa apresentação, gostei muito. Eu que agradeço, professora Luiz, foi muito rica a discussão, acho que você conseguiu trazer os elementos técnicos de uma forma bem clara. Então, acho que foi muito proveitosa a nossa conversa. Também me coloco à disposição, na apresentação que eu disponibilizei para vocês, tem meus contatos, meu e-mail, então, quem quiser continuar discutindo, trazer outros elementos aí, ou perguntas, estou à disposição também. Eu não sei se eu pus meu e-mail lá na apresentação, então tá aqui o da UFMG, tá aí no chat, tá? E também se você der uma busca lá no site da UFMG, você vai me achar lá, tá bom? Sim. Obrigado ótimo, aí. gente. Obrigada, viu? Foi ótima reunião. Teve uma pergunta do Matheus Carvalho, que perguntou se a estrutura pode ser descaracterizada, mas ainda assim realizar o trânsito de cheias. Assim, se você quer dizer que ela não é mais barragem, você não devia mais contar com isso. Então, assim, eu já, inclusive, já publiquei artigo em que eu dizia que sim, que, na minha opinião, você podia contar com trânsito de cheias, tá? Porque é uma coisa muito rápida, muitas vezes é muito rápida, é questão de horas ali, que a água sobe e desce. Então, isso não vai chegar a afetar a segurança de nada. Mas, do ponto de vista legal, como está escrito na lei, então eu tenho que seguir a lei, né? Eu sou cidadão, eu tenho que seguir a lei. Então, hoje, eu não posso, eu considero que eu não poderia considerar o trânsito de cheias. Então, ou seja, a vazão máxima que entrar lá, a montante da estrutura, é a que eu vou ter que utilizar nesse dimensionamento desse canal aí, né? Isso vai gerar estruturas maiores, assim, você vê que aquele enrocamento lá que eu mostrei, né? Largão, assim, né? Por causa disso, tá? Mas, enfim, eu acho que é o que mais coaduna com o que está escrito na legislação, ok? Bom, gente, então acho que a gente, como não tem mais perguntas, pode dar encerramento à reunião. Queria agradecer de novo a exposição de vocês. Foi realmente uma reunião muito rica, com debates muito interessantes e muito importantes, tanto em aspectos jurídicos como técnicos. Então, fica o meu agradecimento e a possibilidade de, futuramente, se vocês quiserem participar, também fica o convite como expositores de novo, que foi Perfeito. realmente muito... É um prazer. Igualmente, estou à disposição, tá bom? Um abraço a todos aí, boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal. Obrigada pela participação de todos, obrigada, pessoal, pelo convite. Até mais. Um abraço. Tchau. Tchau.